Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, é um prazer, uma alegria rever você, estarmos juntos nesse momento aqui para celebrarmos ao nosso Deus, para apresentarmos o nosso culto ao Senhor. Espero que a sua semana tenha sido muito boa, tenha sido uma semana abençoada. E nessa noite nós vamos refletir sobre um salmo muito bonito, um dos salmos mais belos que nós temos nas Escrituras. E aliás, dois salmos, Salmos 42 e 43. Então, eu pedir a você que abra a sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura. Salmo 42 e nós vamos fazer a leitura até o final do Salmo 43. Amém? Então acompanhe comigo a leitura. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao ruir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Que o Senhor abençoe as nossas vidas
na aplicação da sua palavra. Esses 2 salmos magníficos, uma poesia que revela um sentimento profundo que faz transbordar e transparecer aquilo que está no mais oculto da alma do salmista. O salmista, ele se abre, ele se rasga, ele se derrama diante de Deus, e ele então vai nos oferecendo o seu coração, e ele vai nos oferecendo a sua angústia, ele nos vai conduzindo junto com ele por esse processo de desnudamento da sua alma, para revelar então o seu sentimento, para revelar os seus anseios, para revelar o mais profundo dos seus desejos. E nós vamos refletir nesses 2 salmos. E nessa noite, então, quero pensar junto com você, olhar para esses 2 salmos, no seguinte tema: não desanime, simplesmente creia. Eu quero introduzir com uma citação de um filósofo. O retraimento prolongado e a solidão deixam o nosso ânimo tão sensível que nos sentimos incomodados, afligidos ou feridos por quaisquer acontecimentos insignificantes, palavras ou mesmo simples gestos, enquanto quem vive no tumulto do mundo nem chega a percebê-los. Arthur Schopenhauer, ele está dizendo assim, que quando nós passamos muito tempo retraídos, confinados, solitários ou isolados, então nós vamos ficando tão sensíveis que quaisquer pequenas coisas podem nos ferir, podem nos causar um aborrecimento, podem nos entristecer, podem nos fazer abatidos, sejam palavras, sejam gestos ou falta deles. E ele então sugere que aquelas pessoas que estão envolvidas na correria, nos afazeres do mundo, eles não têm tempo para pensar nessas coisas. Ele não tem tempo, então, para se ocupar com essas pequenas coisas. Então, mesmo que essas coisas ferinas venham a acontecer, venham a ocorrer, ele não as percebe, porque ele está, então, no afã de atender, de acompanhar toda aquela agitação do mundo. Uma outra citação: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Desânimo é a palavra cujo sentido remete à imagem de alguém que está perdendo a alma, ficando sem fôlego, em estado de exaustão. Para Schopenhauer, um filósofo pessimista, esse é o estado a que todos nós estamos submetidos, restando pouca ou nenhuma alternativa de mudança. Por outro lado, o Evangelho oferece um panorama diferente a partir da mesma realidade. Então o Evangelho olha o mesmo ambiente, olha a mesma situação, mas oferece uma alternativa diferente. Oferece uma resposta à possibilidade de se recuperar o ânimo. Para o filósofo pessimista, não existe possibilidade. Quando muito você pode enganar, quando muito você pode mascarar ou disfarçar, quando muito você pode se distrair com alguma coisa. Mas o Evangelho não, o Evangelho diz que o desânimo ele tem uma solução, ele tem uma resposta, ele tem um caminho alternativo que nos leva para longe dele verdadeiramente. De fato, nós podemos ficar afastados do desânimo.
O gênero musical conhecido como negro spiritual, surgido entre os escravos das fazendas do sul dos Estados Unidos, que podem ser comparados em beleza poética aos salmos, também trazem esta mensagem que os animava na lida diária nas plantações de algodão, tabaco, milho e amendoim, ajudando-os a encararem a aflição do banzo. O banzo é uma palavra no idioma quimbundo que descreve a melancolia, a tristeza que consome a alma, uma tristeza que é motivada pela saudade da terra natal. Então as canções desse estilo do negro espiritual são belíssimas. Elas então serviam como isso, como um alento, como um consolo, enquanto eles sofriam naquela lida sob a chibata dos seus feitores, e as letras das suas canções indicavam esperança, indicavam muitas vezes um plano de fuga daquelas fazendas, indicavam então para eles que o socorro estava vindo, que eles estivessem preparados, que eles estivessem então prontos, porque o livramento em breve os alcançaria. Alguns estudiosos, analisando as letras dessas canções, encontraram nelas verdadeiros planos de fuga, planos de resgate. Outros encontraram nelas um profundo senso de esperança na vida daquelas pessoas. Isso ocorre porque temos uma memória que nos acompanha desde a criação no Éden, de que o desânimo não faz parte do estado original. Ele entrou no mundo como consequência da separação entre o ser humano e Deus. O banzo não faz parte da criação original. Não faz parte dos sentimentos necessários que nós precisamos ter. Ele é como um invasor, ele é como um vírus que nos contaminou. A tristeza, o desespero, a angústia, o desânimo, eles não fazem parte da criação original de Deus. A partir do instante em que a humanidade resolveu seguir seu próprio caminho, ela passou a experimentar todo tipo de frustrações. Lutar para derrotar a tristeza está dentro dos nossos anseios mais fortes. Dentro de nós há algo que resiste bravamente a ficarmos tristes, a ficarmos desanimados, a ficarmos angustiados. Algo dentro de nós resiste duramente, persistentemente contra o desespero. A Bíblia é pródiga em apresentar personagens que viveram conflitos profundos. Inclusive o livro dos Salmos oferece uma coletânea dessas canções de lamento e mostra como tais pessoas lidaram com o desânimo, a angústia, o desespero, as frustrações e o medo, e ao final resgataram a alegria e o valor de viver. Em vez de se entregarem ao desânimo, elas simplesmente creram. Estes salmos formam um par sob o mesmo título e com o mesmo refrão e pausas. Foram escritos para expressar a tristeza de alguém que se encontra longe de seu lugar de refúgio, distante do ambiente que lhe dá segurança, identidade e abrigo, expondo-o facilmente ao desânimo. Esse exílio provoca a sensação que o salmista figura como a sede que sobrevém a alguém que caminha por uma paisagem desolada, como aquela referida em Jeremias 14, de 1 a 6. Jeremias então descreve essa paisagem que ela é deserta, que ela é tão seca, de uma terra esturricada,
E ele descreve a cena então de um jumento selvagem que ele fica farejando o ar angustiosamente. Ele fica tentando encontrar uma brisa que lhe traga um aroma do lugar onde há água fresca, para que ele possa correr até lá e beber. E ele então vê as suas esperanças sendo frustradas, as suas esperanças ficando cada vez mais distantes à medida em que o tempo passa e ele não encontra o caminho. É uma sede que não provoca uma morte repentina, mas sim lenta e mais agonizante, porque a busca pela água, alimentada pela esperança de encontrar, vai drenando as forças e consumindo as energias. Um cenário onde a pessoa sabe que se ela ficar parada, ela morre. E se ela continuar caminhando em busca da água, igualmente ela pode perder a sua vida. Então é uma decisão difícil entre morrer agora ou morrer lentamente, mesmo dentro da esperança que possa encontrar a água. O salmista lança mão da figura da corça que anseia profundamente por encontrar uma fonte de água, se expondo, não fazendo conta dos riscos, para caracterizar a intensidade dessa crença e expectativa pelo encontro da fonte que saciará sua sede, ainda que tenha que caminhar sendo sustentado pelas suas próprias lágrimas. No verso 3. É interessante como ele diz: olha, as minhas lágrimas servem-me de alimento, servem-me de alento. Eu não tenho água para beber, mas o que eu tenho são apenas as minhas lágrimas. É importante quando nós olhamos como os salmistas tiveram uma visão interessante sobre esse ambiente da lágrima, sobre a importância da lágrima. Aqui ele diz que a lágrima serve para saciar a sua sede. Num outro salmo, o salmista diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ainda que ele tenha, a única coisa que ele tem para regar a semente sejam as suas lágrimas, ele pode ter a certeza da sua colheita. Às vezes as lágrimas exercem um papel muito importante para que nós sejamos lembrados que não precisamos desanimar, mas simplesmente crer. Longe do seu lugar de paz, o salmista vê sua dor aumentar, quando passa a ser ridicularizado por sua fé, pelas pessoas ao seu redor, pelos seus inimigos, por aqueles que mesmo tendo sede também, preferem cavar seus próprios poços, a aceitarem o refrigério que somente Deus pode conceder. Jeremias 2. Quando os caminhos de Deus se tornam incompreensíveis, o fiel é ridicularizado. Quando não conseguimos compreender o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, quando Ele vai agir, aquele que simplesmente crê, que se recusa a se desesperar, que se recusa a abandonar a sua fé, que se recusa plenamente, inteiramente, com todas as suas forças a desistir, esse fiel é ridicularizado. Ele ouve chacotas, ele ouve zombarias, ele sofre o abandono. Embora expressando seu desespero a ponto de desanimar, o salmista inicia um diálogo consigo mesmo. Ele olha para si e diz: por que você está abatido, ó minha alma? Espere em Deus. Espera, continua firme. Por que você está assim desesperado? Ele recorre ao seu íntimo e às suas memórias para, em vez de gastar suas energias lutando contra o inimigo, empenhar-se por se achegar à fonte das águas que saciarão sua sede e renovarão seu vigor. Em vez do desânimo, ele escolhe simplesmente crer e nos ensina o roteiro
para renovar a sua história. Qual é o roteiro que o salmista nos ensina para não desanimarmos e continuarmos a simplesmente crer? Primeira está lá no capítulo 42, verso 2. Reordenar a causa da sede. Ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmista apresenta a principal característica de sua sede. Não era por água, mas pelo altar do Senhor, pelo culto, por estar na casa de Deus, oferecendo-lhe adoração e devoção. Sua maior dificuldade não eram os inimigos, embora suas ações e ameaças faziam com que ele sentisse seus ossos sendo esmigalhados. O fato é que por causa daquela circunstância, o salmista não estava podendo mais cultuar, estava impedido de apresentar adoração ao Senhor, de congregar-se com os demais fiéis. No verso 4 ele diz: eu me lembro de quando eu podia ir à casa de Deus, eu me recordo de quando eu ia com a multidão dos fiéis, eu os liderava, eu ia diante deles, eu ia no meio deles, e nós íamos cantando, e nós íamos alegres, e nós íamos felizes. Eu me lembro disso, e agora eu não estou mais podendo fazer isso. Essa era a sua sede. O que eu estava levando à beira do desânimo não eram os seus inimigos, não eram as circunstâncias desfavoráveis, não era a ausência, as carências não atendidas, por não poder realizar o seu trabalho. O que o angustiava, o que o levava perto do desespero, é porque ele não estava podendo comparecer diante de Deus para apresentar a sua oferta, para apresentar o seu culto, para oferecer a adoração. Jesus ensina no Sermão do Monte que a verdadeira felicidade chega até aqueles que têm fome e sede de justiça, e promete-lhes porque serão saciados. Mateus 5. Em outro momento, em conversa com uma mulher samaritana, ele convida: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para o salmista, toda aquela situação de desconforto, insegurança, incertezas, desconfianças, ainda que produzissem aquela sensação de sede, não eram a sua causa. Ela provinha da sensação de ausência de Deus, da falta de culto, da distância dos irmãos. Por esta razão, somente por se apresentar diante do Senhor em adoração, em culto junto com os irmãos, celebrando a palavra do Senhor e seus feitos poderosos na terra, a sua sede poderia ser plenamente saciada. Então ele reordena a causa da sua sede. Não são os meus inimigos, não são os meus problemas, não são as circunstâncias difíceis da vida. O que está me levando perto do desânimo é a falta de cultuar, é a falta de congregar e de comparecer diante do Senhor para celebrar a sua grandeza. A adoração alimenta a fé, renova a esperança, fortalece o senso de propósito, além de promover o avivamento que transforma as circunstâncias. O relacionamento nutrido pelo culto oferecido a Deus sacia a nossa sede mais profunda,
Foi isso que o salmista nos ensina como primeiro elemento do roteiro para reorganizar a sua vida e ajudá-lo a não entrar no desânimo. Segunda lição, neste roteiro que o salmista está traçando para nós, está no capítulo 42, versos 6 a 8. Perceber que a causa da sede define a fonte para saciá-la. Ele diz: o abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim, contudo de dia o Senhor mandará a sua bondade, durante a noite sua canção estará comigo. O salmista faz referência ao Monte Hermon, local das nascentes do Rio Jordão, que é alimentado principalmente pelo degelo que se intensifica no verão. De lá, ele corre pelas planícies da Galileia até alcançar sua foz no Mar Morto. Certamente ele se inspirou nas cachoeiras que se formam e ganham força enquanto se precipitam pelos penhascos. Ao mesmo tempo percebe que elas não oferecem condições para que ele possa saciar a sede, sem o risco de ser arrastado precipício abaixo pelas correntes. O salmista então certamente lembrou-se dessas imagens, daquelas cachoeiras descendo e rolando em cataratas, e ele então, mesmo tendo sede, ele diz: olha, não dá para beber desta água, não dá para beber nesta cachoeira, senão eu corro o risco de ser precipitado daqui abaixo. Apesar disso, ele se refere àquelas cachoeiras como sendo as águas de Deus, criadas por Deus, dirigidas e controladas por Deus. O Senhor determinou o seu curso. Ele diz então os teus vagalhões, ele diz as tuas ondas. O salmista também pode ter se lembrado que aquelas cachoeiras ameaçadoras são as que um pouco mais adiante formam os locais ao longo do rio, para onde os pastores levam seus rebanhos para beberem, cujo cenário levou outro salmista a escrever: guia-me para as águas tranquilas e ali renova minha alma. Salmo 23. Assim percebemos que a questão do salmista não se resumia à falta d'água, pois ali estavam cachoeiras despejando uma enorme quantidade dela. Ele cria que somente o Senhor poderia levá-lo às águas que ele precisava. Somente ele poderia saciar plenamente sua sede, porque ela era mais profunda, e a fonte de onde ele beberia estava diante de Deus, estava no altar de Deus, porque ele estava seguro de que a bondade do Senhor é que supria os seus passos, a sua presença estava com ele noite e dia. Ele diz: é o Senhor quem está comigo, ele me visita pela manhã, ele está comigo à tarde e ainda à noite. A sua canção me alegra, a sua inspiração me anima. Para o salmista, toda aquela situação de desconforto, insegurança, incertezas, desconfianças, ainda que chegassem a ser resolvidas, não poderiam satisfazer a sua sede. Mesmo que todos aqueles problemas, os seus inimigos afastados, não poderiam resolver a sua sede. Somente por se apresentar diante de Deus em adoração, em culto junto com os irmãos, celebrando a palavra do Senhor e seus feitos poderosos na terra,
a sua sede seria plenamente saciada. Para ele não bastava resolver o problema, porque ele ainda continuaria sob ameaça de desânimo. Ele ainda continuaria sob ameaça do desespero, porque a sua sede não provinha dos problemas e dos inimigos, das angústias. A sua sede provinha de não poder oferecer a Deus a adoração. A adoração alimenta a fé, renova a esperança, fortalece o senso de propósito, além de promover o avivamento que transforma as circunstâncias. O relacionamento nutrido pelo culto oferecido a Deus sacia nossa sede mais profunda. Se o nosso desânimo provém do fato de não estarmos podendo nos divertir como gostaríamos, então, o que pode saciar a nossa sede é apenas mais um entretenimento oferecido. Talvez eu não possa ir assistir um filme no cinema, mas eu tenho a Netflix, eu tenho a TV por assinatura, isso me basta. Mas amanhã eu terei sede de novo. Mas quando a minha sede não é disso, quando a minha sede é da presença de Deus, então somente Deus, somente a presença de Deus pode saciar a nossa sede. Não será um entretenimento qualquer, não será uma outra ocupação que seja. Tão somente a adoração a Deus pode suprir isso. Terceiro, está no capítulo 43, versos 3 e 4. Escolher servir a Deus, mesmo tendo sede. Ele diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. O salmista já havia se referido a Deus como sua rocha e sua fortaleza, o que nos remete à imagem daquelas enormes pedras que, embora assoladas pela queda das cachoeiras, permanecem inabaláveis, bem como aos recônditos entre as rochas ocultados pela queda d'água, que poderiam servir de abrigo, oferecendo assim uma dupla proteção, a proteção da rocha e a proteção das águas mesmo que turbulentas. Então o salmista já havia se referido a Deus: Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza, Ele é minha segurança. Com isso em mente, ele decide continuar confiando e servindo a Deus, tanto que ele pede a Deus para lhe inspirar um novo cântico, uma nova canção. Ele decide esperar e continuar esperando e adorando ao Senhor, aguardando um refrigério com um cântico em seus lábios e uma nova canção em sua alma. Ele diz: ó Deus, leva-me de volta, porque quando eu chegar lá, eu terei uma nova canção, eu terei uma nova música nos meus lábios, eu terei novas palavras, uma nova poesia, eu terei algo a dizer, algo a oferecer ao Senhor. Eu não chegarei lá vazio, eu não chegarei lá despreparado, eu não chegarei lá desorganizado. Quando o Senhor me levar lá, quando eu chegar lá, eu terei algo a oferecer. O salmista roga mais uma vez ao Senhor para que dissipe aquela situação angustiante que procurava ridicularizar sua fé, que oferecia rotas de fuga que o levariam para mais longe do altar do Senhor.
Ele clama a Deus para que o conduza, a fim de que ele não se perca. Por isso vemos que o seu pedido é para que ele possa voltar ao altar do Senhor, sua grande alegria, a fim de novamente entoar canções de adoração. O salmista então, ele percebe, ele entende que, olha, não vai adiantar essa situação se resolver, não vai adiantar esses problemas serem afastados, não vai adiantar essa angústia, embora se ao final dessa trajetória eu estiver perdido, eu não souber mais falar com Deus, eu não souber mais adorar a Deus, eu não me lembrar mais das canções do Senhor, eu me esquecer de quem é o meu Deus, então não resolve, não me adianta que essa situação seja ultrapassada e vencida se eu perder o rumo da comunhão com o meu Senhor. Então ele pede: Deus, eu não quero me desviar, eu não quero esquecer o caminho, eu não quero esquecer de onde fica o teu altar, porque eu quero ir lá para oferecer ao Senhor uma nova canção. Assim podemos perceber que para ele permanecer servindo a Deus era mais importante até do que a derrota dos inimigos. Para ele não bastaria que aquelas pessoas parassem de provocá-lo e oprimi-lo. Era fundamental que ele pudesse retornar para a casa de Deus. Isto definia o valor de sua vida. Sua vida valia a pena continuar, porque ele cria em Deus, confiava em Deus e continuaria servindo a Deus. Então ele entendia isso: a minha vida só tem sentido se ela for vivida no serviço ao Senhor, na adoração ao Senhor. Porque se for para viver uma vida diferente disso, ela é a mesma coisa que a morte, porque longe de Deus não há vida, longe de Deus, sem adoração a Deus, só nos resta a morte, só nos resta as trevas, só nos resta o inferno e a destruição eterna. Ele entende isso. Eu não quero que Deus apenas resolva o meu problema. O que eu não quero de jeito algum é me desviar dos caminhos do meu Senhor. Para o salmista, toda aquela situação de desconforto, de insegurança, de incertezas, desconfianças, ainda que resolvidas, não trariam significado para a continuidade de sua existência. Somente a escolha por servir a Deus, por se apresentar diante de Deus em adoração, em culto junto com os irmãos, celebrando a palavra do Senhor e seus feitos poderosos na terra, restauraria seu valor ao devido lugar. A adoração alimenta a fé, renova a esperança, fortalece o senso de propósito, além de promover o avivamento que transforma as circunstâncias. O relacionamento nutrido pelo culto oferecido a Deus sacia nossa sede mais profunda e nos ajuda e evita a que entremos em desânimo e nos ajuda a continuarmos simplesmente crendo. Concluindo, o salmista nos trilhou este roteiro. Ele nos oferece nessa sua experiência, essa sua caminhada, como ele pautou a sua caminhada. Estes dois salmos são dos mais tristes, porém belos, que os poetas do templo de Deus compuseram e nos ofereceram como inspiração. Ele se comparou à corça em vez de ao camelo, para expressar seu profundo anseio de encontrar as fontes de água que saciariam sua sede
visto que aquele outro animal, que o camelo, supre a si mesmo na travessia pelo deserto. Ele usa a corça porque a corça é dependente, ela precisa beber água. O camelo não, o camelo se vira. O camelo pode passar vários dias e ele não se incomoda em não precisar beber água. Algumas pessoas fazem assim com Deus. Parece que elas não se incomodam, parece que elas não se perturbam em passar tanto tempo sem estar com Deus. Elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não cultuam, elas não oferecem a Deus, elas não se apresentam diante de Deus, a não ser para pedir algumas coisas. São como um camelo, parece que elas nunca têm sede. Parece que elas nunca têm necessidade de Deus. O salmista não usa a figura do camelo, ele usa da corça, porque a corça precisa diariamente beber água, porque senão ela entra em desânimo e ela morre. Em toda aquela situação de desconforto, ele revela a sua real sede que poderia levá-lo ao desânimo, que era oferecer adoração e culto ao Deus da sua vida. Diante de momentos angustiantes, sentimos a sede invadindo o nosso ser e o desânimo se torna nosso companheiro. Quando se espera somente pelo suprimento material, com as mesmas motivações e interesses, sem o desejo profundo por estar perto de Deus, certamente o desespero chega, nos envolve e nos lança no desânimo. Entretanto, quando reordenamos a causa da sede, quando percebemos que a causa da sede define a fonte para saciá-la, e escolhemos servir a Deus mesmo tendo sede, não desanimaremos, mas experimentaremos paz em nossos corações, enfrentaremos os inimigos, renovaremos nossas forças e seremos plenamente saciados. Quando nós reordenamos a nossa sede, olha, a nossa sede não é por causa dessa situação, a nossa sede é porque nós não estamos podendo adorar a Deus como nós queremos, como nós precisamos, como Ele merece. A causa da nossa sede não são os problemas da vida, a causa da nossa sede é a ausência, é a falta da adoração e da celebração coletiva junto com os irmãos. Por isso que só isso poderá, só o retorno a isso, só a volta disso, só por estar lá novamente, a nossa sede poderá ser suprida. Por continuar desejando servir a Deus, continuar se preparando, continuar se equipando, continuar se capacitando para cumprir o papel que Ele nos deu, a missão que Ele nos entregou. Não desanime, simplesmente creia. O Senhor te guardará e te levará de volta ao lugar da adoração, da comunhão e da renovação da vida. Deus não quer apenas sobrepujar esse tempo de angústia. Deus quer saciar a tua sede mais profunda. Deus quer te levar de volta ao lugar da adoração. Você tem sede de quê? A resposta a esta pergunta fará diferença do quanto você está perto do desânimo e o quanto você está próximo da renovação. Porque se a sua sede é tão somente
ver o final do tempo de angústia, talvez ele se prolongue mais do que você imagina. Mas se a tua sede é por adorar e celebrar a Deus, isso está mais perto e ao alcance da tua mão do que você pensa. A adoração alimenta a fé, renova a esperança, fortalece o senso de propósito, além de promover o avivamento que transforma as circunstâncias. O relacionamento nutrido pelo culto oferecido a Deus sacia nossa sede mais profunda. Não desanime, simplesmente creia. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor continue te fortalecendo e encorajando, e que acima de tudo, você venha ter sede por estar na presença de Deus, por servir a Deus, por oferecer a Deus a adoração e o culto, dos quais Ele e somente Ele é digno de receber. Vamos orar. Pai eterno, Deus da graça, Deus do poder, digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, porque a Ti pertence a glória, a majestade, a soberania, o poder, a grandeza, a riqueza para todo sempre. Porque Tu és um Deus bom, justo, gracioso, misericordioso, compassivo, perdoador. Tu és o Deus que nos dá a vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela inspiração que o Senhor concedeu ao salmista para escrever esta poesia tão rica, tão profunda, tão densa. Uma poesia que toca o nosso coração, uma poesia que nos incomoda, que nos perturba, mas ao mesmo tempo nos enche de esperança. Palavras que nos encontram nos momentos de fraqueza, de perturbação. Palavras que penetram fundo da nossa alma, diante de circunstâncias tão tristes, tão desesperadoras, tão ameaçadoras, ó Pai, mas que podemos crer e confiar de que o Senhor está acima disso tudo e o Senhor está no controle de todas as situações. Pai bendito, vem nos ajudar, ó Deus. Vem nos socorrer para que não percamos o caminho, para que não nos desviemos, ó Pai, para que não nos esqueçamos de quem o Senhor é, para que não nos esqueçamos como adorar ao Senhor, para que não nos olvidemos das canções, dos cânticos e da celebração de alegria, homenageando a grandeza do Senhor e a santidade do Senhor, Pai. Ó Deus, faz-nos ter mais sede do Senhor. Faz-nos, ó Pai, desejar mais ao Senhor, ó Deus. Pai bendito, eu oro por esses que já estão cansados, ó Deus, de não poderem se reunir, de não poderem se congregar, ó Pai. Eu oro para que o Senhor os anime, para que o Senhor renove a sua fé, para que o Senhor restaure as suas forças. E Pai, abre as portas, ó Deus,
Resolve esta circunstância, essa situação, para que o teu povo possa novamente entrar em procissão, para estar diante do Senhor, oferecendo o culto que te é devido, Pai. Pai, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor, Pai. E que o Senhor encontre em nós corações inspirados e animados com novas canções, com novas expressões de gratidão, para que as ofertemos ao Senhor, quando novamente pudermos nos congregar, nos reunir, para cultuar, para celebrar, para adorar, para te render louvor. Pai, nos abençoe. Guarde a cada um que está nos ouvindo, que está, ó Deus, atento à tua voz, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu consolo e encorajamento. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Espero ver você no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Uma boa semana de vitória.